A lenda do Brabador. No árido sertão nordestino, onde o sol castiga sem piedade e a terra parece falar, surge uma história que atravessa gerações. Uma lenda temida, reverenciada, e, para muitos, incompreendida, a lenda do Brabador. Em uma noite, sem lua, quando o silêncio da caatinga é profundo e o vento sopra sem rumo, quem ousa escutar a terra sussurrar sabe que o Brabador pode estar por perto. O Brabador não é uma simples figura de fábula. Ele é um ser mitológico, metade homem, metade fera, cuja origem se perde no tempo. Antigamente, ele foi um homem como qualquer outro, alguém que vivia do trabalho árduo e da sobrevivência no sertão. Mas o destino lhe pregou uma peça cruel. Ele foi acusado injustamente de um crime que não cometeu. Traído por aqueles em quem confiava, ele se afastou do convívio social e mergulhou no isolamento da caatinga. Foi nesse momento que a lenda ganhou força. A história conta que, em seu exílio, o homem procurou por respostas em lugares proibidos, fez pactos com entidades desconhecidas, e mergulhou nas sombras do desconhecido. Ele buscava vingança, mas ao mesmo tempo desejava uma forma de proteção contra aqueles que o haviam condenado. Disse que, ao fazer um pacto com forças sombrias, ele foi transformado no Brabador, uma criatura com força sobre-humana, com um grito tão potente que reverbera pelos montes e estradas do sertão. O brado do Brabador é uma das partes mais temidas da lenda. Aqueles que ouviram o som afirmam que não é um grito comum. Ele mistura o rugido de um leão com a dor de um homem que sofreu demais, ecoando por quilômetros na calada da noite. É dito que quando o Brabador grita, o vento se acalma, os animais se calam e até a lua parece se esconder atrás das nuvens. Para muitos, ouvir esse som é um presságio de algo terrível prestes a acontecer. Aos poucos, a história do Brabador se espalhou entre os sertanejos. Relatos surgiram sobre pessoas que, ao se aventurarem nas matas durante a noite, encontraram o Brabador ou ouviram seu grito distante. Certa vez, seu João, um vaqueiro experiente, contou que, em uma noite de tempestade, ele estava cuidando de um rebanho, quando ouviu um grito tão forte que ele jurou ter visto uns arbustos ao redor se mexerem, como se algo estivesse caçando. Ele imediatamente abandonou o gado e fugiu, e nunca mais voltou para aquela área. Outro relato vem de Dona Maria, uma velha rezadeira, que sempre caminhava sozinha, pelos trilhos da antiga fazenda, rezando suas orações em busca de proteção. Ela contou que, certa vez, ao fazer sua última oração da noite, ouviu o brado do Brabador, tão alto que fez seu coração disparar. Ela tentou correr, mas parecia que o som a acompanhava. Em pânico, ela se refugiou em uma casa abandonada, e ali passou a noite, tremendo de medo. Ela nunca mais voltou a caminhar à noite depois desse episódio. Mas a lenda vai além dos relatos de encontros sobrenaturais. O Brabador também é visto como uma espécie de justiça ambulante. Alguns acreditam que ele foi amaldiçoado a vagar eternamente em busca de vingança, contra aqueles que cometem injustiças, especialmente, contra os mais pobres e os oprimidos. Em algumas versões da lenda, ele é um protetor dos oprimidos, ajudando aqueles que foram vítimas de traição, enquanto em outras, ele busca a destruição daqueles que, em sua fúria, decidiram ignorar a sabedoria dos mais velhos e o respeito à terra. A verdade é que ninguém sabe exatamente onde ele aparece. Histórias indicam que ele pode ser encontrado em serras isoladas, matas fechadas e, até nas proximidades de antigas fazendas, onde o abandono e o silêncio reinam. Alguns afirmam que a presença do Brabador pode ser sentida, antes mesmo de seu grito ser ouvido, pois o ar se torna mais denso, a temperatura abaixa subitamente e uma sensação de ansiedade toma conta de quem está por perto. Com o passar dos anos, a lenda do Brabador virou parte integrante da cultura local. Em festas populares e celebrações, as pessoas se reúnem para contar suas histórias, sempre com um olhar de respeito e temor. É também um símbolo da resistência do povo sertanejo, que, assim como o Brabador, luta para sobreviver em meio às adversidades e injustiças da vida. A lenda do Brabador, portanto, não é apenas uma história de medo e mistério. Ela é um reflexo das dificuldades do sertão, da luta constante entre o homem e a natureza, e das forças invisíveis que operam no mundo. Para muitos, o Brabador representa a justiça não alcançada, um ser que vive fora da lei, buscando reparar os erros cometidos pelos poderosos, mas também uma lembrança de que a natureza do sertão é, por vezes, implacável e desconhecida. Então, se um dia você se encontrar vagando por essas terras secas e ouvir um brado distante, lembre-se, pode ser o Brabador, a criatura que ecoa a dor, a raiva e a busca por justiça, andando pelas sombras da caatinga.